Olá! Hoje a gente vai mergulhar num protocolo de autodefesa psicológica. O objetivo aqui não é lutar de frente com quem tenta nos controlar, mas sim desarmar essas pessoas por completo. A ideia é mudar a própria dinâmica do poder. Vamos começar? Essa frase, ela é a chave de tudo. Parece até estranho, né? Mas é exatamente aí que mora o poder. Pensa assim, manipuladores são arquitetos do caos. Eles criam cenários esperando uma reação bem específica. O seu poder começa no exato momento em que você se recusa a dar o que eles querem. Pensa na sua reação como se fosse um combustível. Toda vez que você responde com raiva a uma provocação ou com dúvida a uma crítica, você está, na verdade, alimentando o motor deles. Eles precisam dessa energia emocional para sentir que estão no controle. Sem ela, bom, o jogo deles simplesmente para. Então aqui chegamos na pergunta central. O manipulador espera que você funcione como um espelho, refletindo a imagem que ele projeta, a de alguém culpado, fraco e inadequado. A técnica que vamos aprender hoje é sobre como estilhaçar esse espelho de uma vez por todas. Certo, mas antes de construir a defesa certa, a gente precisa entender o erro mais comum. É aqui que a maioria das pessoas, sem nem perceber, entrega o poder de bandeja. É quase um reflexo, não é mesmo? Alguém acusa a gente de algo, mesmo que sutilmente, e o nosso impulso imediato é justificar. Não foi isso que eu quis dizer, ou eu fiz aquilo porque estava cansado. Só que essa reação é exatamente a isca que eles jogam, esperando que a gente morda. E aqui está o ponto crucial. No momento em que você começa a se defender, você valida a acusação. Você se coloca no banco dos réus e entrega para eles o martelo do juiz. Naquele instante o jogo já está perdido, porque você aceitou jogar pelas regras deles. Então, como é que se quebra esse padrão? A resposta é parar de ser um reflexo previsível. É aqui que entra a técnica do espelho quebrado. É uma mudança total de estratégia, de reativa para proativa. Em outras palavras, em vez de refletir a imagem que eles querem ver, você quebra essa imagem em 1000 pedaços. Você se torna ilegível, imprevisível. A confiança deles se baseia na sua previsibilidade. Quando você tira isso da equação, a estrutura de poder deles começa a desmoronar. Certo? Vamos então para o manual de execução. A técnica se aplica em 3 camadas, uma depois da outra. Cada uma delas foi projetada para desestabilizar o manipulador e devolver o controle para você. Nós temos 3 fases para construir um escudo impenetrável. Primeiro, o vácuo. Depois, a reflexão. E, por fim, a indiferença. Vamos analisar cada uma delas em detalhe. A primeira camada é a mais difícil, viu? Porque ela exige controle do impulso. Quando a provocação ou a pergunta invasiva vier, não diga nada. Apenas mantenha o contato visual, em silêncio, por um tempo que seja socialmente um pouco desconfortável. Esse silêncio cria um vácuo que eles vão se sentir obrigados a preencher, e muitas vezes acabam revelando as verdadeiras intenções ou inseguranças deles. A segunda camada é a virada de jogo. Depois do silêncio, em vez de se explicar, você vai redirecionar o foco de volta para eles. E a ferramenta para isso? Uma pergunta neutra, quase cirúrgica, que força a outra pessoa a justificar o próprio comportamento. Olha só esse exemplo clássico de ambiente de trabalho. A provocação, disfarçada de preocupação, é "você parece cansado hoje". A resposta padrão seria algo como não dormi bem", mas a resposta do espelho quebrado é "o que te faz focar tanto na minha aparência agora?". Percebe a diferença? A pressão mudou de lado, agora são eles que precisam se explicar. Essa é a camada final e, honestamente, a mais poderosa. Manipuladores se alimentam de impacto emocional. Eles precisam saber que as palavras e ações deles afetam você. A indiferença letal é tratar as tentativas deles como um simples ruído de fundo, algo sem a menor importância. É comunicar, sem precisar de palavras, que eles não têm poder suficiente para merecer uma reação emocional sua. Isso corta o oxigênio que sustenta o ego deles. Ao dominar essas 3 camadas, a transformação é profunda. Você deixa de ser um reflexo reativo e se torna o arquiteto da sua própria realidade emocional e social. Essa metáfora resume tudo. Tentar ganhar uma discussão com o manipulador é lutar na arena dele com as regras dele. A técnica do espelho quebrado não é sobre vencer a luta, é sobre se recusar a lutar. É sobre destruir a própria arena que eles construíram para te prender. E é por isso que eles recuam. Ao olhar para você, eles não veem mais a vítima previsível que lhes dá controle. Eles veem um reflexo caótico das próprias táticas, das próprias inseguranças. E essa visão é insuportável para eles. A imprevisibilidade os desarma completamente.
A sua autonomia pessoal, a soberania sobre o seu próprio estado emocional, não é algo que se espera receber de presente, é algo que se toma. E, paradoxalmente, a ferramenta mais poderosa para isso é o silêncio estratégico e a ausência de reação. E isso nos leva à reflexão final. Diante das pressões do dia a dia, vale sempre a pena se perguntar: quem é que está no comando do roteiro? Quem desenha a arquitetura da sua realidade? A resposta, com as ferramentas certas, pode e deve ser sempre a mesma pessoa.